O Trump se coloca cada dia que passa, em uma situação mais difícil ainda. É impressionante como ele coleciona a confusão. Agora, o que está rolando lá em Nova York, em Washington, nas principais cidades, Los Angeles, é que ele está conseguindo, de fato, o antagonismo da iniciativa privada, principalmente de comerciantes e industriais. Porque olha a situação, gente. O cara não sabe mais o que fazer. Não sabe mais o que fazer. Um exemplo, assim, muito claro, foi de uma empresária de cosméticos. Vou voltar a falar nesse caso, porque esse caso explica direitinho o que é insegurança. Segurança jurídica. Agora, né? Antes uma insegurança tarifária, agora uma insegurança jurídica para agravar o problema. Então ela importou da China, assumindo os 145%. Olha que coragem. Produtos de pequeno valor, né? Todo mundo teve que pagar alto, ninguém podia ficar sem produto para vender, porque daí fica sem dinheiro para sobreviver. Importou. Quando chegou nos Estados Unidos, pagou $6.000. No dia seguinte, baixou para 30%. Então, olha a confusão na cabeça da pessoa. Já não basta ela ter que lidar com uma tarifa, além do que ela estava acostumada a pagar. Ela vai ter que explicar isso aí para os clientes, vai ter que... Tudo isso gera conversa, tudo isso aí atrapalha no atendimento. Imagine cada cliente que entra lá, você tem que falar do Donald Trump, tem que ser... Sabe, é assunto que tira o foco do comércio. É assunto que não precisava ter. Por isso que eu abro os jornais digitais lá da China, não tem fofoca, não tem intriga, não tem nada. Só se fala de negócios e oportunidades, e tecnologia. Então imagina lá. Ela com toda a dificuldade pagou lá os 145%. Daí chega o cliente na loja, ela tem que conversar, explicar, e não sei o quê. Tudo tempo perdido. Normalmente são comerciantes pequenos. Daí já entra no assunto da política. Daí já cria aquela refrega, porque uns podem ser democratas, outros podem ser republicanos. Daí já cria animosidade, polariza, o cara deixa de ir na loja. Tudo isso é feito da microeconomia. Existe a macroeconomia, existe a microeconomia. Então, daí no dia seguinte, vem a notícia de que baixou, daí perdeu $4.000. $4.000 jogado no lixo. E agora, para agravar, tem essa questão da insegurança jurídica. O tribunal lá suspendeu as tarifas, o governo entrou com recurso, daí suspendeu a liminar. Daí tem mais não sei quantos dias aí para responder, para cada um se manifestar. E nesses dias aí, como é que fica o comerciante? Como é que fica o importador? Como é que fica o fabricante? Isso leva os caras a tomar decisões que às vezes eles não queriam tomar. Que é buscar outros parceiros, buscar outros mercados para atuar, buscar o mercado interno, que é o que a China está fazendo, chamando lá os bilionários do setor privado para participar na construção de estradas, pontes, e seja lá o que for, na infraestrutura do país. Então a confusão é muito grande. E tem um outro fato ainda. Eu chamei a atenção há uns vídeos atrás, acho que 1 ou 2 semanas atrás, sobre o desserviço que o Donald Trump estava fazendo em citar os judeus no caso de Harvard. E isso é extremamente contraproducente, gente. Porque é lamentável o que está acontecendo lá no Oriente Médio. Para os dois lados é lamentável. Para os dois lados. É uma confusão que já está há muito tempo rendendo muitas mortes. É extremamente lamentável, tanto para judeus quanto para palestinos. Muçulmanos, de uma forma geral. Isso não deveria estar acontecendo, mas enfim. Né, a gente sente muito, muito, muito por todos que sofrem com as guerras. Até nem comento muito geopolítica e guerras porque o assunto não me agrada muito. Né? E tem outras pessoas comentando. Mas nesse caso específico, está sendo usado, o Donald Trump está usando o antissemitismo como forma de elitizar o conhecimento nos Estados Unidos. Como que ele faz isso? E com isso, havendo protestos lá nos Estados Unidos de estudantes judeus protestando contra
essa politização de um assunto religioso, né? Dizendo que isso não está ajudando em nada. E é o que eu falei há 2 semanas atrás. Eu disse assim, você acha que vai melhorar ou vai piorar? As verbas deixando de existir, os professores sendo demitidos, os laboratórios sem dinheiro. Os outros estudantes vão olhar para os judeus e vão dizer assim, por culpa sua, acabou o meu projeto aqui. Isso é gravíssimo, gente. Isso é gravíssimo. Até agora, como diz esse professor aqui, Steven Levinsky, judeu, mora há 25 anos lá, professor há 25 anos. Ele diz que nunca viu um caso sequer grave de antissemitismo. Nunca viu. E que essa alegação do Trump é simplesmente ridícula. E eu sempre volto a falar, não aconteceu nada grave, e se acontecer, tem a lei. E a lei é para todos. Então o Trump usa desse caso, das manifestações pró-Palestina, ele usa desse caso para elitizar, para tirar os imigrantes das universidades, das principais universidades. Por quê? Porque ele quer bloquear o acesso ao conhecimento. É essa a questão. E por que ele quer bloquear o acesso ao conhecimento? Porque conhecimento gera poder. E poder gera dinheiro. Essa é a intenção dele. E é por isso que esses jovens estudantes e esse professor aqui estão dizendo que está fazendo desserviço. Desserviço. Porque isso aumenta a visibilidade do problema. Nós sabemos que o antissemitismo existe. O problema grave é qualquer tipo de preconceito e discriminação. Eu sou inimigo número 1 disso. Se tem uma das coisas horrorosas da humanidade é preconceito e discriminação. Então ele não ajuda ninguém. Não ajuda ninguém. Ele faz um desserviço. Tem poder? Tem poder suficiente para interferir e fazer cessar o fogo? Tem. Então por que não usa? Da diplomacia, da inteligência, do diálogo. Se ele não é inteligente, deve ter gente inteligente nos Estados Unidos. Acredito que tenha. Deve ter gente com sabedoria suficiente para resolver a questão. Agora, deste jeito, não. Desse jeito, não. Agora, imagine se ele criar uma exceção para os judeus. Não queremos imigrantes aqui, mas os judeus podem ficar. E se não fizer isso? Os judeus saem os muçulmanos, saem de todos os japoneses, os chineses, assim por diante. Aqueles que vão ficar lá, aqueles que estarão lá, aí sim estarão sofrendo uma pressão muito grande. E olha, isso aí não é brincadeira. Isso aí não é brincadeira. Fomentar esse tipo de discórdia não é brincadeira. Pode levar, sim, a acontecer uma situação grave lá em Harvard. Pode sim. Então, que tipo de discurso é isso? Esse discurso é verdadeiro? Não. Ele é útil? Não. Ele promove o bem para a humanidade? Não. Eu acho que essas são perguntas básicas que deveriam ser feitas por qualquer pessoa, mas muito especialmente por líderes. Essa pergunta é útil, ela traz alguma coisa de utilidade, ela promove o bem da humanidade, ela é verdadeira? Não é verdadeira. O Donald Trump está querendo consertar uma coisa usando remédios absolutamente equivocados. O que ele quer consertar? O déficit orçamental
do orçamento americano, tanto na balança comercial quanto interno, na questão fiscal interna. E ele quer afastar o estrangeiro do conhecimento que é construído em Harvard e nas outras universidades. É como esse professor falou, ele disse assim, ele está jogando pesado com Harvard porque se Harvard se dobrar, as outras faculdades, universidades que têm menos poder vão para o mesmo caminho, vão se dobrar também, porque sabe que se Harvard não conseguiu, imagine nós. Então é mais um ponto contra. Ele consegue mais inimigos. Quem agora? Os empresários estão ficando bastante decepcionados com tudo isso aí. Porque quanto tempo vai levar essa questão jurídica agora? Isso aí é só o começo, gente. É só o começo. Esse caso aí do Tribunal de Nova York, que deu o parecer a favor da vinícola lá e gerou a suspensão, a liminar contra. Isso aí dá um fio de esperança para o empresário, certo? Mas, em compensação, ele posterga o problema. Porque a justiça não vai resolver rapidinho, isso não vai ser resolvido. Sempre vai ter uma liminar, sempre vai ter um processo novo, uma forma diferente de pedir uma indenização e assim por diante. E isso aí vai paralisando a economia. Existe um sentimento, para quem estuda comportamento humano, que é muito parecido com isso, que é sentimento misto. Todas as pessoas têm hierarquia de valores. Umas valorizam mais o amor, outro valoriza mais a liberdade, outro valoriza mais a segurança, outro valoriza mais a compaixão. São atitudes, certo? Valores. São hierarquia de valores. Quando dentro dessa hierarquia um valor se encontra muito próximo do outro, tipo quarto e quinto valores, segurança e liberdade. Quando esses dois valores se encontram tão próximos, eles podem criar o quê? Um sentimento misto. A pessoa não sabe se ela decide baseado no valor liberdade ou no valor segurança. Liberdade ou segurança. Isso gera um conflito mental que paralisa a pessoa. Ok? Paralisa. Então, por isso que é tão importante as pessoas atentarem para os seus valores e tentar alinhar os valores. Colocar eles sincronizados. Eu falo sobre isso no meu primeiro livro, que foi o primeiro livro de PNL escrito por um autor brasileiro. Mas, enfim, é isso que está acontecendo na economia americana. Primeiro, a polarização, democratas e republicanos, certo? Isso já é um problema grande para ser administrado. Aí não bastasse isso, agora essa polarização atinge o comércio. E por consequência a indústria, obviamente. Mas o comércio em específico é onde tudo começa. As coisas são fabricadas na medida em que existe demanda. Se não tiver demanda, como é que fica? O fabricante não tem interesse. Então a indústria anda, o empresário contrata, compra maquinários, investe assim por diante, na medida em que o departamento comercial vai mostrando os pedidos. É essa a questão. E é isso que está desagradando comerciantes e industriais. Os comerciantes ainda têm a possibilidade, difícil, mas é mais fácil do que para a indústria, de mudar de país. Eu fecho minha loja aqui, se tornou inviável, abro em outro lugar. São operações menores. Agora, a indústria, como a John Deere, por exemplo, que tem 30 mil funcionários trabalhando. 30 mil.
empregos ali, ó, diretos, daí mais os indiretos, passa de 200 mil. Ainda mais essa, então. Mas tudo parte de uma manobra em que não existe franqueza. A situação está difícil? Conversa, expõe. Não fica buscando culpados. Explica. No dia lá da assinatura das tarifas, lá que ele pegou aquele quadrinho, né, que deram para ele, que era para ele colocar num cavalete, ele que estava ali do lado, mas ele ficou segurando, né? Todo desajeitado, segurando aquele troço grande. Não tinha um cavalete ali do lado. Era colocar um cavalete para poder explicar com calma, sem estar segurando aquela porcaria lá. Que ninguém viu, né? Tiveram que ficar colocando zoom ali. Mas isso aí, lembro que eu tinha um cavalete, era um papel A3, ficava assim, ó, e eu ia virando na apresentação. Isso muito tempo antes de surgir PowerPoint. Eu ia virando assim e apresentando para o empresário, quando eu vendia minhas consultorias. Isso aí vai bastante tempo. Então são instrumentos de didática, certo? Hoje nós temos tecnologia didática, muita coisa disponível. Então por que o Sr. Donald Trump não explica, quando ele dá o discurso lá para os repórteres, por que ele não explica da onde que ele tira o número 65% de imposto caso o programa dele não seja aprovado no Senado, né? Por que ele não explica? Didaticamente. Por que ele não explica? Ele só simplesmente joga o número 65% e tal. Ele tem a obrigação de fazer isso. Mas ele não faz isso porque ele sabe que é mentira. Esse projeto belo e grandioso aí que o Elon Musk disse que não é, e aí é nessa toada que está indo toda a iniciativa privada, ele penaliza, e muito sim, os mais pobres. E eu vou explicar didaticamente em 30 segundos. Você tem um imposto municipal e um imposto estadual. Certo? Imposto municipal e imposto estadual. O Texas não tem, Califórnia tem. Então existem tetos de isenção que querem passar agora de 10 mil para 60 mil dólares para famílias que ganham até 500 mil dólares. O cidadão tem que apresentar despesas, certo? Dentro desse teto de 10 mil, médicas, hospitalares e por diante, para que o valor onde vai incidir a alíquota federal seja menor. Então, às vezes, ele ganha lá 10 mil dólares, se ele consegue apresentar lá 100 mil dólares por ano, se ele consegue apresentar 10 mil dólares de despesas médicas, o imposto federal vai incidir sobre 90 mil dólares. Ok? Eles querem expandir isso aí para 60 mil dólares. Só que o pobre não tem 60 mil dólares de despesas médicas e assim por diante para usufruir, para abater da base, do fato gerador, daquele valor. Ele não tem. Quem tem isso são os mais ricos. Os mais ricos é que vão ter 60 mil de despesas médicas, hospitalares, previdência privada e assim por diante. Eles vão ter. Como tirar esse valor aí da base de cálculo para o imposto federal. Então, o pobre não se beneficia, o rico se beneficia, manda menos imposto para o governo federal, consequentemente, o governo federal fica com menos dinheiro para atender as famílias pobres. E esse cálculo foi feito, simulado, e chega para os próximos anos, sim, um impacto de 1,2 trilhões
de dólares na arrecadação do governo federal, que vai ter menos dinheiro para ajudar os estados mais pobres. Então você beneficia estados mais ricos, como a Califórnia, e tem menos dinheiro para ajudar 10 estados, principalmente os 10 estados mais pobres dos Estados Unidos, que necessitam tanto. Então você está condenando os moradores desses estados. Por que ele não explica didaticamente de onde que ele tirou que algo vai ser pior do que isso? Porque esse 65% que ele diz que vai ter de imposto, vai ter que ser sobre quem? Sobre os ricos. Vai ter que ser sobre os ricos. E aí, o pessoal não gosta. Porque esse pessoal, os mais ricos, os mais instruídos, que têm mais conhecimento, eles sabem fazer o cálculo. Eles têm contadores para avisar, olha, o Trump tá complicando a nossa vida. O pobre não. Grande maioria desses são analfabetos funcionais. Pessoal que sabe ler, mas não consegue interpretar um texto. E outra, eleitores do Partido Democrata. Olha o tamanho da injustiça que está sendo feita. Olha o tamanho da injustiça que está sendo feita. Que está sendo armada. Injustiça social. Já não basta a concentração, quer aumentar ainda mais? Então é isso. O tema do nosso vídeo é esse. Agora, claro, o industrial e o comerciante, que muitas vezes, e aliás, os que faturam mais, os que fabricam mais, dependem sim do pobre, das classes mais baixas, eles sabem da importância disso não acontecer. E é por isso que estão ficando bronqueados com o Trump. Tá? Industriais, comerciantes, sabem da importância de ter uma classe média forte e da classe e dos pobres não serem mais prejudicados do que já estão. Afinal, eles precisam vender para alguém. Agora, se transformar os pobres em miseráveis e acabar a classe média jogando para a classe pobre, como é que fica? O mundo vai se transformar o quê? A classe de elite andando nas SUVs, aí nos veículos mais caros, e os pobres andando a pé. Didaticamente é mais ou menos isso. Uma elite consumindo o que existe de melhor, mas de extremamente melhor. Extremamente melhor. Uma elite construindo bunkers, sabe? Fazendo viagens de turismo para o espaço. Uma minoria. E o resto da população toda miserável. Miserável. Recebendo uma ajuda de subsistência. E uma ajuda deficitária ainda. Que não vai atender todas as necessidades de alimentação, de medicina, de cuidados. Não. É esse o tipo de mundo que os Estados Unidos está criando? Está querendo dar exemplo? Quer mostrar que funciona? O mundo inteiro está vendo que não funciona. Uma injustiça desse tamanho não pode funcionar nunca. Em lugar nenhum. Pessoal, se inscreva, torne-se membro, compartilhe, mande um valeu. Faça qualquer coisa. Só não fique parado. Um abraço, até a próxima.